Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 4, versículo 11. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, versículo 11. Então o diabo foi embora. Ao rejeitar Satanás, Jesus antecipa aqui sua vitória sobre os demônios. Capítulo 12, versículo 28. A derrota do diabo por meio da cruz e a vitória definitiva do Senhor no fim da história, como em Romanos, capítulo 16, versículo 20, Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao 17, capítulo 20, do versículo 2 ao 30, e o versículo 10, anjos que já tinham participado da vinda do Messias e de sua proteção, no capítulo 1, versículo 20, e o versículo 24, e o capítulo 2, versículo 13 e o versículo 19. Vieram e serviram Jesus depois de sua tentação em cumprimento ao Antigo Testamento, do capítulo 4, versículo 6, e ver Salmos, capítulo 91, do versículo 11 ao 12. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 4, versículo 11. Agora que Cristo passou no teste, é apropriado aos anjos ministrarem a sua necessidade. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 4, versículo 11. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 4, versículo 11. O diabo deixou Jesus. Cristo resistiu ao diabo ao permanecer firme na palavra de Deus, estabelecendo assim um exemplo para seus seguidores, conforme Tiago capítulo 4, versículo 7 e primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Vieram anjos e o serviram. Esse servir provavelmente incluiu a tão necessária providência do mantimento físico. Todo o céu sabia da importância da vitória inicial de Jesus nessa batalha cósmica. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 4, versículo 11. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 4, do versículo 10 ao 11. Jesus respondeu a Satanás, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 14 e capítulo 10, versículo 20. Se Jesus tivesse adorado Satanás a fim de obter poder temporal, isso indicaria que ele dava mais valor à criação do que o Criador e prezava mais os reinos da terra do que o reino de Deus. Jesus insistiu que só Deus é digno de adoração. Depois de citar Deuteronômio 6, capítulo 13, o fato de Jesus receber adoração mais tarde nesse evangelho, no capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 18, capítulo 14, versículo 33, capítulo 15, versículo 25, capítulo 20, versículo 20, capítulo 28, versículo 9 e 17, sem repreender o adorador, compare em Atos, capítulo 10, do versículo 25 ao 20, e no capítulo 14, do versículo 11 ao 15, sugere fortemente sua divindade. Além disso, o fato de que chegaram anjos e serviram Jesus sugere ainda sua posição superior.